Olha só, deixa eu recapitular o que a gente estava falando. Nós estávamos conversando sobre a questão mesmo da pandemia e a mudança de comportamento das pessoas mesmo, né? Nas casas, no trabalho, Isso aí. e o que virou tudo como um todo, assim, né? O dia a dia, os ambientes que incomodavam, que ficou agora piores ainda, e todo mundo correndo atrás de obra. Então, é isso. A grande mudança hoje da arquitetura em relação ao dia a dia das pessoas, eu falo que vem mesmo mudando tudo. Então, e eu falo que esse boom mesmo que a gente está na construção agora é justamente das pessoas investindo mesmo em suas casas, no seu lazer, em receber as pessoas dentro de casa, num conforto maior para você trabalhar dentro de casa. E é um pouco disso, né, Ricardo? A gente estava falando hoje mais cedo, quando estava fazendo a pauta, sobre os valores também dos materiais de construção, que realmente, assim, a procura está tão grande em relação à obra, todo mundo quer reformar alguma coisa, quer reformar um banheiro, quer É isso aí. reformar uma cozinha, quer reformar um quarto, quer melhorar o ambiente de trabalho, então acaba que virou uma coisa estranha o valor mesmo dos materiais de O que eu tenho construção. sentido, o que eu tenho sentido muito é a questão das pessoas estarem sentindo essa necessidade, como você colocou. Parece que comprimiu todo mundo dentro de casa e a pessoa começou a entender que tudo aquilo ali não estava de acordo. O cara sai muito cedo, chega muito tarde, às vezes a esposa reclama de alguma coisa e ele não dá muita atenção, ou vice-versa, né? Os dois estão trabalhando, deixam os filhos na creche, então é um local muito de dormir, descansar e não mais aquele lugar que a pessoa estava todo dia em casa. Então, com essa situação toda de ficar em casa, todo mundo entendeu, como você falou no início, que precisava melhorar alguma coisa, reformar É, alguma coisa. Então, todo mundo saiu naquela loucura. Recapitulando o que a gente colocou, o início da pandemia foi um choque geral para todo mundo, então foi aquela demissão em massa, empresas fechando, né? E depois eu acho que todo mundo se adaptou. E aí foi se adaptando a questão da máscara, a questão do álcool. Um dado impressionante, que para mim é impressionante, acho que para você também. Você ouviu falar de alguém gripado nesse ano? Não tem, porque a é. pessoa está com máscara, está se protegendo. Não tem, eu não cruzei com ninguém que falasse assim, cara, estou gripado. Na seca que a gente passa aqui, né, na nossa cidade, aquela coisa impressionante que era muita gente gripada. Onde você chegava, tinha gente sempre com o nariz escorrendo. É. Acabou, não tem isso. Então, muito em prol dessa higienização geral que as pessoas passaram a fazer. E, automaticamente, isso levando para um lado mais voltado para a construção civil, para a arquitetura, essa questão dos preços. Eu acho que o grande, porém, hoje, as empresas estão trabalhando numa questão de escassez da matéria-prima, escassez do material, então, sem o produto final de venda, né? E isso é um impacto muito grande nos custos. Então, quando você tem uma demanda muito grande de materiais e não tem o material, automaticamente o preço sobe. Né? É. Eu trabalho muito com estrutura metálica, senti muito nisso daí, porque, vamos recapitular, lá atrás, de fevereiro a maio, a gente começou a entrar no pico aqui, né? Final de maio. E em fevereiro, o pico estava acontecendo na China. Então, eu que trabalho muito com material manufaturado de lá, vem muita coisa pronta da China, eu senti no mês de maio. Então, assim, foi um impacto gigantesco no mercado da gente de estrutura metálica, e Aham. agora está vindo o impacto da construção civil em geral. Você vai comprar um No tijolo, não básico, é. tem. Onde já se viu, a gente comprava tijolo aí de 70 centavos, entre 50 e 70 centavos a unidade, chegou a R$ 1,20, ou seja, R$ 1.200 o milheiro. Né? Então, o ferro saiu de 5,70, 5,20 para 7,98, 8,40 e tem um porém, Quando acha, né? Quando não acha. tem, É. entendeu? Então, tudo isso aí ficou muito crítico, essa situação, ela atrapalhou demais o mercado de um lado e beneficiou algumas pessoas de outro. Ou seja, quem tinha já um contrato fechado está passando por um aperto danado, porque todo mundo que é sério não vai chegar para o seu cliente numa situação como essa e falar assim, fulano, você tem que pagar tanto aqui a mais porque o material subiu. Até porque na Aham. maioria dos contratos existe uma cláusula, né, que rege essa situação. Da mesma forma
e se tivesse uma queda brusca também, a maioria das pessoas não ia chegar para o seu cliente e falar, vou te dar um desconto aqui porque o tijolo baixou 50%. Sim. Né? Assim, então, é o risco do negócio. É o risco do negócio. Então, com essa situação, aquelas pessoas que estavam com suas obras fechadas, com contratos fechados, tiveram que fazer uma verdadeira reboliça aí no seu cronograma de execução para fazer outras etapas, esperar dar uma esfriada nos preços. Eu fiz isso, uma obra que a gente está executando, e conseguir tocar, né? Eu acho que isso é muito do gestor mesmo, de execução, vai cair numa situação como essa. Eu acho que agora, mais do que nunca, a palavra é planejamento, né? Porque eu falo que papel aceita tudo. Eu falo que quando a gente faz um projeto, que a gente coloca lá o pé direito tal, de altura, vai ter aquele de balanço, vai ter isso e aquilo de acabamento, papel aceita tudo. Mas na hora da execução que a gente precisa mesmo se planejar. E o projeto é para isso mesmo, né? Para se planejar financeiramente, para a pessoa se programar para poder fazer. Porque é uma das coisas que eu mais falo aqui no escritório. É assim, o mais difícil é você querer fazer alguma coisa e não saber quanto que isso custa. Porque quando a pessoa compra, por exemplo, um apartamento e precisa reformar ele inteiro, a gente precisa de se programar e falar para o cliente quanto que ele precisa para ele terminar aquele apartamento. Não adianta dar um tiro no escuro, começar uma obra e não finalizar. Então, questão de casa mesmo, agora que estão começando do zero, muitas casas. A gente está mesmo aqui no escritório com a quantidade de projetos enormes mesmo, de casas, ou adaptando casas mais antigas que o pessoal está comprando, ou começando mesmo casas novas. E o negócio é esse, é se programar. Agora é se planejar para isso, ver o que a gente consegue baratear comprando antecipadamente. E eu acho que isso é o mais certo agora, é se planejar para tentar realizar agora trazendo a nossa conversa para o mercado imobiliário, assim, o pessoal tem procurado bastante, não só a casa, né, mas o lote. Muitas pessoas estão tentando sair do apartamento justamente por essa situação de estar enclausurado, né, estar fechado ali, né, e se sentindo mesmo de maneira apertado, se incomodando com aquela situação, porque o apartamento nada mais é do que um local para você dormir, né, você não fica dentro do apartamento. Com essa situação da pandemia, foi obrigado a passar a ficar dentro do apartamento. Então, o que eu tenho sentido aí, principalmente nos orçamentos, que a gente está fechando e tudo, muitas casas foram compradas, principalmente em regiões de alto padrão, aquelas pessoas que estavam com dinheiros em investimento, né? Estavam aí trabalhando em cima de renda fixa, renda variável, e com esse boom que houve no mercado, essas pessoas ficaram preocupadas, porque uma coisa é você ter um investidor que está acostumado com a oscilação do mercado, já está acostumado a trabalhar dentro de bolsas, então ele sobe e desce o mercado, e é diferente daquele cara que está com um dinheiro que foi o dinheiro da vida dele, está ali guardado, investido em um fundo de alguma aplicação, e esse cara tá com medo, cara. Então, na hora que ele fala, ele se sente acuado dentro de casa, não pode sair, se sente apertado, vê que aquilo tudo que ele está tentando viver dentro do home office não casa com a vida que ele precisa que ela aconteça. Os resultados dentro do trabalho não voltam da maneira que voltava no presencial, porque ele não tem uma estrutura para receber todo aquele trabalho com filho, com esposa, com todo mundo junto. Então, o cara acaba indo buscar, de certa forma, um local um pouco melhor, buscando uma casa ou mesmo um terreno. Como a gente comentou esses dias para trás, uma cliente sua, né, comprou aí um terreno aí de 700 e poucos mil alguns meses atrás, e já tinha gente ligando para ela para tentar vender o terreno aí por 1,5 milhão, né? Você dobrou o preço dele em cada questão da pandemia. Então, isso tudo traz para a gente, que é do ramo da construção, uma abertura muito grande no mercado, coisa que a gente não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, porque a gente estava falando agora no início de várias empresas fechando, pessoas quebrando, pessoas sendo mandadas embora, e de repente a gente vai numa montanha-russa que vai lá embaixo e de repente ela sobe louco, e você não tem mão de obra, você não tem funcionário fichado, aquelas pessoas que trabalhavam com você de confiança que você foi obrigado a mandar embora porque não tinha serviço, você não consegue mais resgatar essas pessoas, né? Então virou uma bagunça muito grande. Então a gente vai agora começar a se organizar e eu acho que a gente vai fechar o ano aí muito bem.
Eu acho que, assim, a gente tem que ver também o que vai acontecer em relação aos valores de materiais, né? Não dá para ter essa crescente e continuar isso, porque a gente não sabe onde vai Sem parar. condição, né? Sem Eu condição. acho Você não que sabe onde vai chegar tudo isso. vai chegar uma hora que vai estabilizar mesmo para o pessoal começar a retomar as grandes obras. Mas o pessoal não deixou de fazer, não, né, Ricardo? Porque Não, a procura está grande, a quantidade de projetos que a gente está fazendo é enorme. A gente está aumentando mesmo os arquitetos do escritório, tudo, e você vê assim que mudou muito o modo de se apresentar um projeto hoje em dia. Hoje em dia você não mostra mais uma planta baixa e assim, a pessoa não entende isso, ela não quer saber que é aquilo, né? Ela quer saber mesmo não. 3D, ela Ó, quer ver o para projeto como um você, todo. para você ter Então, ideia, para a gente que está trabalhando com orçamento de obra, a sua colocação em relação ao projeto é excepcional. A pessoa quer ver realmente o projeto 3D virando e tudo. Agora eu vou te colocar uma ideia que para a gente que está orçando, a pessoa já força a gente vir para o Meet, justamente para ele poder ter uma amplitude de tudo que você está dizendo no orçamento. Então, isso. sempre as propostas que eu tenho passado para os clientes têm sido assim. A gente chama no Meet, aí tem a esposa está no celular dela, o esposo está no computador, e aí já estão os dois ali observando. Eu abro várias planilhas que a gente está fazendo a execução, abro todos os projetos, inclusive os 3Ds, né? Para poder estar rodando, mostrando para o cliente Isso, ali, e fazendo um apanhado geral que a gente não conseguia fazer isso ao vivo. A gente é. não conseguia fazer isso na frente da pessoa. Então, hoje você consegue trazer a pessoa para uma realidade que, se não tivesse a pandemia, você não teria feito isso, porque você É. não teria saído da sua zoninha de conforto. A Né? gente, Então, é a muito gente doido isso. iniciou mesmo, assim, no começo da pandemia, os atendimentos online, porque o pessoal estava preocupado mesmo em se encontrar, a gente entra dentro da casa das Gente, pessoas, então acaba que a gente invade mesmo a privacidade deles, né? Então, esse negócio da reunião online resolveu muita coisa e foi bom mesmo para isso, né? não, só o deslocamento, né, que você deixa de fazer, de sair para lá e para cá, né? É. Isso ajudou muito. E a questão dos projetos mesmo em 3D, eu acho que veio mesmo para mudar tudo, né? Hoje em dia ninguém mais quer saber de um projeto sem 3D, não. Todo mundo quer saber como é que é real mesmo, como que vai ficar tudo. E depois que a gente começou a lançar essa modalidade de projeto no escritório, que foi realmente a procura grande, porque a gente não tem tantos profissionais assim capacitados para fazer esse tipo de projeto. E é um Isso é um grande projeto problema. que leva muito tempo. Tem projeto 3D aqui que a gente gasta 3, 4 semanas para renderizar um projeto desse, porque a E às quantidade de vezes a pessoa não detalhe entende, né? eu falo assim que Assim, cadê? Por que não está eu, pronto? O que está eu faltando? até entendo, né, a ansiedade deles, porque realmente aquilo ali é um sonho para É um eles sonho, é querem um ver sonho. aquele negócio pronto, né? Cadê meu projeto? Tô doida para ver, tô ansioso. Só para te falar que eu tô ansioso, viu? Eu falei, não, já sei. Então, mas mesmo assim dando aquela cobradinha de leve, né? Mas a Não, mas gente vê isso, até isso né? está sutil, né? Até isso está sutil para É, cobrar. mas assim, Assim, é é tudo isso realmente que eu te uma falei. coisa que mudou muito. A gente vem sentindo, assim, de certa forma, as pessoas, cada uma à sua maneira, se modernizando, buscando trazer um pouco mais de capacidade aí, não só de questionamento, mas também de conhecimento. Você vê, hoje a gente tem o YouTube que ensina tudo, e muitas pessoas veem isso como um problema. Eu vejo muito como uma coisa boa. Por quê? Quando a pessoa sabe um pouco do que você está falando, ela vai saber a hora que você está falando a verdade. Ela É, vai saber a hora que você está explicando. Ela vai entender que aquilo que ela viu no YouTube tem realidade, tem verdade com o que você está colocando. E isso traz autoridade para quem está fazendo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, de meter a cara aqui na live, de estar aqui falando, de brigar aqui com rede, tudo, isso não é para qualquer um. Isso é para quem realmente tem conhecimento e está a fim de fazer as coisas virarem, está a fim de entrar nesse mundo de live, de explicar, de estar na frente do cliente, mostrando e trazendo para uma outra realidade. E inúmeras pessoas vão dar muito crédito mais para isso do que, às vezes, para uma conversa, para uma situação que você para na casa do cliente, que você vai lá, que você explica.
Porque aqui, sim, traz a pessoa para a realidade, com personalidade voltada diretamente para ela, que às vezes, quando você vai na obra, você tem uma série de fatores e variáveis que você não consegue colocar com com tanta verdade, com tanta disposição como a gente faz pela internet. É verdade. Não, assim, eu falo que às vezes no dia a dia da obra, mesmo de execução, você toma até você toma frente de muita coisa, você decide muita coisa às vezes, e problema às vezes você nem passa para cliente, né? Eu falo É, que problema bom é problema resolvido e que cliente nem ficou sabendo. Esse é o melhor de justamente. todos, é o resolvido e que eles nem sonham que isso aconteceu. Isso E assim, acontece muito, principalmente em projetos complementares, né? A gente pega aí sim, alguns quando projetos muito acontece doidos que muito das pessoas não fazerem a compatibilização mesmo do projeto inicial ao projeto estrutural e os complementares de engenharia, né? é o E eu falo fechamento, né, da que arquitetura com os complementares. aí não adianta, né? Que não adianta, os dois têm que caminhar juntos mesmo. Se o engenheiro e o arquiteto começam a brigar desde o início, vira confusão e o negócio vai virando uma bola de neve. Então, se não se entenderem desde o início, o negócio fica feio. Mas, assim, eu falo que os projetos, eles se complementam mesmo. Um depende do outro, com certeza, o de arquitetura e o de engenharia. E a gente está aí para isso. É exatamente para O que eu a tenho gente sentido fazer muito é os dois, a conclusão final da obra. É chegar no final e ver que o negócio está bem feito, né? o que eu tenho sentido muito aí, até uma particularidade aí do nosso trabalho em equipe, é a questão da parceria. Eu tenho valorizado demais essa questão da parceria. Eu tenho buscado sempre arquitetas renomadas. A nossa construtora hoje, a gente trabalha para algumas arquitetas aqui bem conceituadas aqui em Brasília, inclusive você aqui, tem que dizer que você é incrível. Então, Obrigada. assim, a gente coloca muito dessa forma, por quê? E por que eu elogio? Vou te dizer. A gente tem que buscar sempre parceiros que estão sempre ao nível que a gente procura chegar. Por quê? Quando você pega um projeto de arquitetura perfeito, eu não digo perfeito, mas muito bem feito, com todo o detalhamento, lançamento de materiais, para a gente que faz execução ou para a gente que faz um complementar, fica muito mais fácil de você trabalhar em cima disso. Então, quando você junta tudo isso e traz para dentro da obra, nossa senhora, uma realidade totalmente diferente desse convencional que a gente vê. Um convencional de mestre de obra, um convencional do seu Zé, que vai lá de bermudinha, de sandália. A gente na R2, a gente tem buscado muito, muito, mas é muito mesmo, trabalhar em cima de todas as seguranças, de todos os EPIs, protegendo nosso funcionário, protegendo o nosso cliente, porque ele é um coautor em qualquer ação que venha a acontecer do Ministério do Trabalho. Então, Sim. ele também tem responsabilidade em relação a isso. A gente tem procurado sempre estar renovando o PCMSO, o PPRA da nossa equipe, as NR35, NR10, NR12, trazendo um curso, trazendo um técnico de segurança para poder botar um pouco de consciência no meu funcionário, porque nem sempre o meu encarregado, o meu engenheiro, ou eu próprio vou estar lá dentro da obra, chegando para essa pessoa e falando, ó, fulano, usa o EPI, usa o seu protetor de ouvido, né? Porque as pessoas não entendem que isso não vai acarretar um prejuízo agora, e sim um prejuízo futuro. A Eu tenho longo aqui em prazo, todas né? as lives, Cris, em todas as lives que eu fiz com outras pessoas, com outros parceiros, batido muito em cima de segurança. Batido muito em cima de segurança do trabalho, em que você use o seu EPI, que você fale com o seu funcionário, que ele precisa se resguardar. Eu tenho colegas, assim, da época do meu pai aqui na metalúrgica, e, assim, alguns colegas, até eu acredito que o Otto aí que acompanha a gente deve conhecer algum deles, que estão surdos. Senhores de idade, com 60 anos, estão surdos, literalmente surdos, que nem aparelho consegue resolver. Mas eles eram de uma época que não precisava, que não tinha essa informação que a gente tem hoje. Né? Então você vê um pedreiro na obra cortando com a maquita, o cara está sem luva, o cara está sem óculos e sem protetor de ouvido e sem uma máscara de proteção. Mesmo nessa pandemia você vê isso. Eu já tive isso na empresa e eu tenho essa realidade. E para isso eu tenho me encarregado, sempre fazendo o NR35, fazendo o NR12, o NR10, que fala muito em cima disso, de focar com o seu funcionário para a metodologia sempre da proteção. E com isso, trazendo um conforto na obra e um visual. Não tem nada mais legal do que o seu cliente chegar na obra, a obra está limpa, a obra está organizada, seu pessoal está todo mundo com EPI. Você chega, eu faço muito isso na obra.
tenho um capacete, sempre tem um capacete rosa para a proprietária, limpinho, organizado lá dentro do container. Por quê? Eu tenho que agradar ele. E para mim agradar ele tem que entrar nas minhas normas. Na minha obra, o cara não entra de sandália. Aconteceu esses dias para trás um fato muito interessante, até a minha filha me cobrou, porque eu prego muito isso. A proprietária, a Paula, que fez aquele vídeo que a gente comentou no início, estava de sandália. E aí na obra, e eu peguei muito no pé dela, falei, a próxima vez que você vier aqui, eu vou comprar uma botinha para você. Peguei o número dela e tudo, você vai vir na sua obra, você vai vir de obra, você vai vir de bota, você deixa seu sapatinho ali. Mas é porque a gente chama a atenção mesmo para resguardar, porque um detalhe que você vai deixar passar é o que vai queimar todo o trabalho bem feito para trás. Acontece nos projetos, acontece na obra, né? É sempre assim. Não, e eu acho que a gente está lidando não é só com tijolo, cimento, a gente está lidando com pessoas, né? Então, assim, claro que a gente precisa pelo menos para o meu trabalho, eu preciso 100% de mão de obra para executar tudo para mim, então não adianta, né? Então a gente tem que cuidar desse povo sim, tem que alertar, tem que falar, tem que, né, pedir para usar mesmo os equipamentos de segurança todos, porque é mesmo para a segurança deles mesmo. Pois é isso eu acho, Ricardo. A gente agora pelo menos a internet segurou, Gostei, né? Muito bom, acho que a gente, segurar. apesar dessa bagunça toda que aconteceu, acho que foi muito bom, a gente está se organizando. Te confesso que eu também estou me adaptando a essa situação, não era um comum aqui da gente estar fazendo live nem nada disso, mas o mercado exige, a gente tem que entrar dessa forma mesmo. E eu tenho muito a agradecer a você por estar aqui, por aceitar o convite. Por ter me chamado. Pode saber que a gente está aqui à disposição. O que você precisar, vamos fazer junto, continuar essa parceria nossa por muito tempo. E eu acho que vai dar muito certo. Quando você pega a obra minha, eu sei que eu posso ficar despreocupada. É isso aí. É isso aí. E vai ser muito bom. Vamos fortalecer isso aí, vai ser legal. E espero a gente fazer outra aí. Se Deus quiser, a gente vai estar com a internet um pouco melhor do que foi hoje. A gente vai poder gravar aí no IGTV uma live inteira, assim, sabe? Certo. Não uns pedaços. Não, mas deu certo. Essa foi o início aí, pra gente começar a treinar. Isso. Galera, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, tá? Ter acompanhado a gente, tanto no canal da Cris como no meu aqui. Muito obrigado a todos vocês. Já vou deixar aqui para você, na próxima terça-feira a gente tem mais uma live complementar daquela de estrutura metálica que eu estou fazendo com um grande amigo Otto. Né? A gente está trazendo aí um repasse geral aí em estrutura metálica. É uma live um pouco direcionada para essas pessoas que são da área, mas não custa nada vocês chegarem, trazerem sempre as suas perguntas, aqui a sua presença é muito importante. No mais, só agradecer a você, Cris. Estou à disposição. Se você quiser fazer uma e me convidar, estou aqui para você. Vou tirar esse... Apesar que essa hoje sua foi sua, né? Porque rodou já no seu, no meu não rodou, Acho que agora eu vou ter que convidar você. Não, mas a gente faz outra assim, pode deixar. Vamos lá, gente. Valeu, obrigada por tudo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui, que foi mais para descontrair mesmo e para a gente conversar um pouco de tudo o que está acontecendo na parte de arquitetura, em meio à pandemia, a valores de obra, tudo. Mas tomara que isso tudo passe, mas que realmente esse conceito das pessoas quererem estar mais perto uma das outras, esse conceito de humanidade, que não passe, né? Vamos aguardar. Isso aí. Então tá, obrigada, boa noite a todos. Valeu. Qualquer coisa, muito a gente bom. tá aí, tá bom? Obrigada, Valeu, tchau. Cris. Abraço.